Paulo Brex viaja para a Europa, participar de congresso, fazer uma reunião presencial com os executivos, chefões da 77 em Gênua. Lembrando que a 77 é proprietária da Gênua, mas participar também gente do Servilha, que eles têm uma porcentagem, enfim, fazer uma reunião presencial com os chefões da 77. Hoje, as especuladas pelo Vasco, simplesmente fazendo partidas bárbaras, né? Sendo senhores dos seus jogos, defendendo seus atuais clubes como Terãs, que praticamente venceu o Botafogo, hoje com o Atlético Paranaense, vencendo o Alvinegro Carioca por 3-0. Também o Juninho Capixaba fazendo uma partidaça pelo Fortaleza, e o Fortaleza se classificou para a Libertadores. Gilvan Volda pegou, ele é treinador do Fortaleza desde o ano passado, mas desse ano, só desse ano, o Fortaleza esteve lá na lanterna do Brasileiro e se classificou novamente à fase de grupos da Libertadores, com um time como que é o Fortaleza, para vocês verem o quanto bom é esse treinador. E também, só desses caras serem ventilados ao Vasco, virem e gostarem da proposta do Vasco, mostra o quanto só da presença da 77 os olhos do mercado para os gigantes da colina mudou. Vamos falar tudo isso já já. Salve, salve, galera do Vascão! No vídeo para o Vasco Velocidade com apoio no nosso Vasco e o Vasco Connection. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui a galera tem moral, aqui todos temos bom. O executivo, o diretor de futebol do Vasco SAF, Paulo Brex, vai à Europa, tem eventos no velho continente. Primeiro vai a Portugal, vai participar de um congresso em Porto, deverá também visitar os principais clubes de Portugal, Benfica, Sport de Porto, e depois irá para a Itália, mais precisamente Gênua, lembrando que a 77 é dona da Gênova, praticamente na elite, voltando à elite do futebol italiano. Ela está muito bem na segunda divisão no italiano, e fará uma reunião presencial com os executivos da 77. Deverá participar também os cabeças da SAF da Gênova e do Servilha, que a 77 tem 30% do Servilha da Espanha. Enfim, ele vai participar de uma reunião com o executivo da 77, deve traçar planos para o Vasco em 2023, deve falar de reforços, investimentos para a próxima temporada. Um exemplo que só da presença da 77 desculpe, o Vasco ter aproveitado o virado SAF, quero dizer, o Vasco agora com uma outra realidade, com poder de investimento, o mercado já está olhando o Vasco com os outros olhos, só ver os nomes que estão ventilados para reforçar o time e os treinadores, como o plano A para ser um treinador, o Jean Pablo Volda, ele já fez um grande trabalho em Fortaleza, classificou ano passado, pela primeira vez na história do Fortaleza, para a Libertadores da América. Repetiu o efeito esse ano, com um efeito histórico, vamos dizer assim, porque ele pegou, o Fortaleza chegou a estar na lanterna da Série A do Brasileiro
e deu uma arrancada espetacular, venceu hoje o Santos por 2-0 e de novo se classificou a principal competição de clubes da América. Com um investimento do Fortaleza não tão grande, ele fez esse grande trabalho. Imagina se ele vier realmente ao Vasco, o poder de cacife de que o Vasco SAF hoje tem para contratar bons jogadores. Não só ele, o Terence, né, foi um grande nome do Atlético Paranaense, né, nesse domingo, na vitória contra o Botafogo por 3-0. Voltando ao Fortaleza, também o Juninho Capixaba, né, lateral esquerdo, também teve uma boa atuação diante do Santos. Enfim, esses titulares de seus clubes sendo especulados, só de pararem e ouvirem a proposta do Vasco, gostarem do que o Vasco está querendo oferecer a eles, principalmente o Honda, que é um trabalho a longo prazo, não será aquele trabalho como era na associação, como era amador a administração do Vasco, quando era na associação, o futebol era ligado à associação, que era por resultado, perdia 1, 2, 3 jogos e era demitido. Não vai ser assim. Temos um parâmetro, um Botafogo. O Botafogo não se classificou para a Libertadores, mas está na Sul-Americana. Botafogo, ano passado, estava na Série B. Só deles estarem na Sul-Americana, não é feito. Mas, e o Vasco está com ainda mais uma vantagem que o Botafogo, porque o Vasco tem eu acho que o modelo da SAF do Vasco ligeiramente melhor que a do Botafogo, mas vamos ver como que o time vai ser montado pelo Paulo Brax. Mas só desses nomes já gostarem da proposta oferecida pelo Vasco, é um exemplo claro que o mercado está olhando com os outros olhos gigantes da colina. Até porque acabou aquele grande problema que fazia os jogadores rejeitarem Vasco. Vasco era uma das últimas opções dos atletas, porque tinha aquela fama de mal pagador, de caloteiro, e aquilo acabou. Hoje os salários estão em dia. Uma outra coisa, se bem que tem candidatos que querem sabotar a SAF. Hoje, pela primeira vez, peguei para ver esse Terence. O cara simplesmente acabou com o Botafogo. Mas vamos ver se ele vai acertar. Se ele acertar com o Vasco, será um meio de campo camisa 10. Mas vamos ver como que fica isso. Então, até amanhã, o dia a dia do Vasco. Como que será que o Paulo Brax vai conversar com os executivos da 77 lá na Europa para a formação desse time? Quem sabe, durante a semana, já teremos final da novela Jean Pablo Volda, se ele será. Tudo pelo que ele fala, ele não vai ficar no Fortaleza. O Corinthians está interessado nele, o Atlético Mineiro está interessado nele, para você ver o grande trabalho que ele fez no Fortaleza, além do Vasco. Mas vamos ver como que fica durante a semana, se essa novela vai acabar. E o Vasco deverá intensificar na negociação com os atletas preteridos, não só o Terence, o Juninho Capixaba, o Reinaldo, enfim, outros nomes que deverão
não só ser especulados, como, quem sabe, já pintar como reforço do Vasco para 2023. Até mais.